Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Enlix. Se vocês ainda não acompanham o nosso canal no YouTube, por favor se inscrevam. Nosso blog também no site enlix.io, não deixe de acompanhar. Hoje estou aqui com Guilherme Tuller, ele que é integrante também da equipe Enlix e professor Edmundo, professor titular da COP, dentro da área de Engenharia de Sistemas. No nosso último bate-papo, professor, a gente falou um pouquinho das redes Wi-Fi, né, da coleta de dados, da complexidade desse tema, e a gente aproveitou para estender um pouquinho esse ponto, né? Então, o bate-papo de hoje, ele é focado na questão do Wi-Fi. Por que a qualidade do seu Wi-Fi é tão sensível e por que coletar dados e métricas desse quesito é tão importante para melhorar o seu acesso à internet, né, os serviços que você utiliza na internet. Então, eu gostaria de começar com o Tuller. Tuller, conta um pouquinho para a gente a complexidade de você utilizar o Wi-Fi para utilizar serviços mais sensíveis, como jogos. Como é que você vê essa questão? Existem vários fatores que podem influenciar a qualidade do Wi-Fi. Mesmo que você esteja isolado, você tem uma condição boa de Wi-Fi na sua casa, em algum local, em algum outro local da sua casa, isso pode ser muito ruim, justamente por paredes ou até vários dispositivos conectados. Então, a qualidade do Wi-Fi é muito sensível a diversos fatores. Então, não só o posicionamento do seu ponto de acesso, você tem o número de dispositivos conectados, você tem muita gente conectada no Wi-Fi. O roteador pode sofrer um pouco para atender todo mundo. E se você tem duas aplicações normalmente que demandam muita atenção do Wi-Fi, um jogo, um Netflix, alguma coisa que seja mais pesada, pode ser que o Wi-Fi não aguente essas duas aplicações concorrentemente. Então, uma delas vai acabar sofrendo um pouco. Sim. E a questão até da distância, né? Quanto mais longe do Wi-Fi, pior ainda ele desempenhar bem, né? Para essas aplicações principalmente. E uma coisa não deve ser esquecida, a interferência do seu vizinho. Justamente. Sim, essa é outra questão muito importante, né? Hoje em dia você tem, enfim, principalmente em prédios, né, em condomínios, tem diversas redes Wi-Fi, muitas ainda próximas, né? E aí prejudicam ainda mais o acesso. Com certeza. Né? Por exemplo, a questão de cabear, usar o cabo de rede na TV, não usar no computador, o que você tem a falar sobre isso? Sempre use o cabo se o cabo não vai atrapalhar a vida na sua casa. Se você vai conseguir passar o cabo lá pelo cantinho da parede, passe porque vai melhorar a sua qualidade absurdamente. Principalmente se o serviço é sensível, né? Exatamente. Vídeo, jogos, né? Conecte seu videogame no cabo, a sua Smart TV no cabo, porque você vai tirar todo o fator de sensibilidade do Wi-Fi. A única coisa que vai poder dar errado é a sua rede. Sim, sim. Você remove o fator aí de... Outra dica que eu lembrei importante, né, é a questão, hoje em dia você talvez já tenha visto nos roteadores que você compra nas lojas, eles vêm escritos assim, rede 2.4, rede 5, os Wi-Fis um pouco mais modernos, né, já tem essa rede que é chamada rede 5 GHz, que ela interfere um pouco menos com os dispositivos presentes na sua casa ou no seu vizinho. Existe a famosa rede 2.4, né? Talvez você até tenha visto no seu telefone sem fio, que vem escrito 2.4. Enfim, para não ser muito extenso, é uma faixa de frequência que é muito utilizada por vários aparelhos, seja o telefone sem fio, seja o seu telefone celular conectado no Wi-Fi. Então, essas redes 5 GHz, elas já tendem a melhorar um pouquinho, mas ainda assim, né? Muito aquém, por exemplo, se você puder conectar no cabo o seu videogame ou a sua TV, isso é algo que faz uma diferença sensível, principalmente quando qualquer detalhezinho na sua rede pode atrapalhar a sua experiência, né? É muito chato você estar vendo um vídeo, por exemplo, e ele travar no meio. Então, essa dica, algumas dicas aqui que o Tuller deu são essenciais. Mas outro tema importante, a gente expandindo um pouco mais isso, é só você ajustar esses aparelhos, conectar no cabo, às vezes não é suficiente, porque a complexidade desses ambientes ela é muito diversa, né? E é por isso que a gente traz a questão também da coleta de dados desse ambiente sem fio. Como a gente já falou um pouquinho em outra conversa aqui,
Claro, a questão da anonimicidade, da generalidade desse tipo de coleta de dados é importante, mas por que é tão importante aprender um pouquinho mais sobre a rede sem fio do usuário? Eu queria fazer um gancho, então, nesse ponto, né? Já em bate-papos, né, anteriores, nós falamos de você coletar dados e tratar esses dados para prover um serviço melhor para o usuário. E muitas vezes o usuário, hoje em dia, ele não tem ideia do que está acontecendo com a sua rede, né? Então, é possível você coletar uma série de dados que chamam de desempenho para dentro da casa do usuário, de novo, como você enfatizou, sem interferir em nada de privacidade, você coletar séries de medidas, tratar essas medidas e, por exemplo, usando técnicas modernas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, você tratar esse grande volume de dados e extrair informações que possam melhorar a qualidade de experiência dos usuários. Há investigações, né, a nível internacional tentando entender todo o processo de qualidade de aplicações diferentes dos usuários. Por exemplo, muita gente usa jogos, né, a rede para jogos, já outra pessoa usa o Netflix, outro aplicativo de transmissão de vídeo. Essas aplicações têm demandas diferentes da rede, elas exigem métricas diferentes da rede para poder transferir informação. Então, como eu posso otimizar essas demandas dentro da rede do usuário? Tá? Isso é um ponto que essa inteligência artificial pode ajudar bastante tratando esses dados, né? E outro ponto importante é até otimizar a sua rede dentro de casa. Maioria, eu posso dar o exemplo de casa, de repente eu estou usando lá meu laptop, a rede para, entre aspas, começa a ficar muito lenta, né? E eu já consegui ver que tem um vizinho do meu lado que tem um sinal tão forte, quando ele entra, ele atrapalha numa determinada posição da casa, né? Mas o usuário comum não tem as ferramentas necessárias para fazer isso. E hoje você pode, através do próprio roteador, você pode coletar e tratar esses dados e prover informação sem que o usuário possa, digamos assim, ele perceba e melhore. E você prover informação. Se ele vê um problema, você poder dizer, esse problema está na rede do provedor ou está dentro da própria casa do usuário, né? Porque às vezes o problema é na rede da casa do usuário. Então você poder dar melhor serviço. Sim, sim. Eu acho que a questão toda é como é que essas técnicas de aprendizado de máquina, né, coletando, analisando esses dados, podem prover um cenário bem generalista do que uma rede sem fio boa se comporta, como é que é a cara dela, né, em termos de métricas aí de rede, como é que ela é quando ela está ruim, e prover isso em diversos cenários, né? E, claro, se você tiver um roteador inteligente, enfim, um equipamento que consiga responder a esse tipo de inteligência, ele efetivamente pode trazer uma solução imediata aí para sua casa, como, por exemplo, trocar, esse exemplo do professor, né? Trocar o vizinho está usando a rede sem fio num canal específico da rede sem fio, ele pode trocar esse canal, né? Então, esse processo inteligente, ele facilitaria demais aí a experiência da sua rede, principalmente a rede sem fio, né? Uhum. E acaso aqui, como o Turler já estava comentando, né, que um equipamento dentro da sua rede pode atrapalhar os demais, bastante, tá? Talvez você queira comentar alguma coisa sobre isso. Eu tive até esse problema recentemente, porque lá em casa eu tenho 2 pessoas assistindo Netflix ao mesmo tempo e aí eu quero jogar e fazer uma live, por exemplo. E aí a internet, o roteador simplesmente não aguenta gerenciar essas 3, 4 aplicações que demandam tanto de rede. Então a solução básica foi, coloca a TV no cabo, o meu computador no cabo e aí só com 2 aplicações que precisavam mais já resolveu o problema.
E isso é difícil para uma pessoa leiga fazer. Isso, porque justamente não sabe do porque problema. acha que o problema é na rede do provedor, não acha que é a casa dela que está com alguma configuração ruim. E é difícil identificar realmente, né? Você ter essa noção do que é dentro, o que é fora, né? O acesso à internet ele é muito onipresente, né? Então você acha que é algo que permeia uniformemente, seja dentro da sua casa ou fora, né? E é muito mais complexo quando a gente começa a olhar essa questão do Wi-Fi, do acesso à banda larga, né? E aí, às vezes, uma simples ação como essa, né, de conectar no cabo, é toda a diferença. Mas até você chegar nesse diagnóstico, pode ser complexo. E aí nós falamos, o que você falou, uma pessoa está jogando o jogo, né? Para essa aplicação, ela é importante ter uma latência muito baixa, para não interferir nas atualizações de tela. Mas já para o Netflix, a banda, né, a quantidade de bytes fluindo, de informação fluindo na rede é essencial. Tá? Então, aplicações diferentes, elas demandam são métricas diferentes, otimizar métricas diferentes. E para isso, quer dizer, em vez de um especialista em casa, você pode ter isso no próprio computador, resolvendo, aprendendo isso e dando sugestões automáticas ou ajustando automaticamente a sua rede dentro de casa, sem você perceber, correto? Perfeito. Então, professor, obrigado mais uma vez. Túlio, obrigado aqui pela sua presença. Eu gostaria de encerrar então mais um Conexão Leaks. Se você ainda não acompanha nosso canal, por favor, se inscreva. Também envie um e-mail, né, através do nosso contato @leaks.io com sugestões de temas, com perguntas. Nós queremos ouvir você. E por fim, acompanhe também nosso blog. Nós iremos colocar matérias interessantes, falar sobre temas que atraem tanto o pessoal de tecnologia da informação, de telecomunicações, ou você mesmo que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa complexidade que é o acesso à internet. Então, fique ligado, muito obrigado e até a próxima.